50 Tons Mais Escuros é o segundo filme da saga 50 Tons de Cinza, mas a única coisa que fica mais escura nesse filme é a sua visão, porque lá pra metade você já tá querendo dormir. E eles conseguiram a proeza de deixar o Christian Grey mais esquisito que ele era. Eu não sei porque que ele faz tanto sucesso entre as mulheres de meia idade, mas cada palavra que sai da boca dele faz meu pênis diminuir 5 milímetros. E eu não tenho tantos assim pra perder. De qualquer forma, vamos agora começar a análise de 50 Tons Mais Escuros. Após terminar com Christian Grey, Anastasia consegue um emprego para trabalhar numa editora, como assistente do editor-chefe. Mas mesmo depois de todo esse tempo separados, o Christian continua obcecado pela Anastasia e continua mandando flores pra ela. E eu sei que passou bastante tempo desde o término deles, porque a Anastasia conseguiu até arranjar um emprego na área de letras. Podem ter se passado anos até onde a gente sabe. Num dia ela vai pra uma exposição de fotografia do amigo insuportável dela, aquele cara da friendzone que tentou agarrar ela bêbada. Eu não sei nem por que ela tem contato ainda com ele, mas tudo bem. Na verdade, não tá tudo bem. Chegando na galeria, ela descobre que esse amigo decidiu expor várias fotografias dela sem nunca ter mencionado o fato. Além de não ter pedido permissão, as fotografias nem tão boas. Parece foto de alguém que já morreu. E ele ainda diz que esse é o melhor trabalho dele. Quem que ele tá mamando pra conseguir espaço numa galeria pra expor essa bosta? E não para por aí. Ela também descobre que alguém comprou todas essas fotografias. Alguém que é ninguém menos, ninguém mais que o próprio Christian Grey. Porque segundo ele não quer que as pessoas fiquem babando nas fotos dela. Você já olhou pras fotos dela? Não tem ninguém babando pras fotos dela. E outra coisa, o negócio não é pronta entrega. Os quadros vão continuar lá até o final da exposição. E também é bastante questionável você comprar vários retratos ruins e gigantes da pessoa que te deu um pé na bunda. O Christian pede uma segunda chance pra tentar se reconciliar com a Anastasia e eles saem pra jantar, onde ele diz que ele gostaria de renegociar os termos do contrato entre eles. No rules, no punishments, and no more secrets. A primeira regra é que não tem regra e logo em seguida tem mais duas regras. Como que essa vagabunda é formada em letras? Não sabe nem formular uma frase que faça sentido. E assim que o Christian deixa a Anastasia na casa dela, ele retira do carro dele um presente contendo um MacBook e um iPhone e dá pra ela. Agora, por que ele já tava carregando isso dentro do carro? Com que frequência que ele tenta seduzir mulher pobre? E eu não sei da onde que ele tirou que ele consegue comprar o afeto e o perdão das pessoas com um iPhone? Mas é exatamente isso que acontece. A Anastasia dá um beijo nele assim que ele entrega o presente. No outro dia, o chefe da Anastasia convida ela pra um happy hour junto com o pessoal da empresa, porque ele disse que é uma tradição deles fazerem isso. Mas estranhamente só tem ela e o chefe no bar. Acho que a tradição que ele tava se referindo é a de ninguém querer ver o chefe por mais do que as 8 horas obrigatórias do dia. E quando o Christian chega no bar, nem o Christian gosta do chefe e nem o chefe gosta do Christian. Porque o Christian percebe que o chefe tá meio afim da Ana. E eu sei lá porque que todo mundo gosta da Anastasia. Com todo o respeito, mas ela não é a pessoa mais interessante do mundo. Isso é muito estranho, porque ela gosta de ler muitos livros, ela lê várias histórias cheias de personagens interessantes e ainda assim ela consegue ter a personalidade de um chinelo rider. E o Christian ainda fala pra Anastasia que ele tá pensando em comprar a empresa onde ela trabalha, porque obviamente ele quer controlar a vida dela em todo aspecto possível. Se eu fosse a Anastasia, assim que ele comprasse a empresa, eu ia em todos os computadores da empresa e ia sair clicando naqueles links que te prometem fotos do Vin Diesel de calcinha. Só que na verdade é um vírus que apaga todos os seus arquivos e troca o seu papel de parede pra uma foto do Sonic descalço. E logo em seguida eu ia lá e pedir demissão. E aí esse otário ia ficar com uma editora que não tem livro nenhum pra publicar e um monte de computador com papel de parede do pé sujo do Sonic. E vendo um bilionário excêntrico comprando uma empresa só porque uma garota de franja machucou ele uma única vez, fica bastante claro que o Christian Grey da nossa realidade é o Elon Musk. A diferença é que eu acho que a Grimes que enrabava ele. Mas mesmo depois dessa grande atitude de pipi murcho, eles ainda conseguem realizar o coito. E no dia seguinte eles saem pra cortar o cabelo da Anastasia e comprar uma roupa pra ela, pra eles poderem ir a um evento beneficente. Mas a Ana descobre que o Christian tá levando ela pro salão da Helena, a mulher que abusou dele e introduziu ele a esse mundo do BDSM. E pra piorar o dia da Anastasia, tem uma drogada que fica seguindo ela por todo canto e ela não faz ideia de quem seja essa menina e o que ela quer com ela. O Christian diz que ele quer explicar pra Anastasia porque ele tentou levar ela pro salão de beleza da esposa do Hitler e também porque que aquela drogada tá seguindo ela. Mas ele diz que ele só vai explicar isso em casa. Okay, you can either walk or I can carry you. It's your choice. No, it's your choice. Isso
Isso aí não é bem uma escolha, né? Se alguém te aponta uma arma e fala, ou você faz o que eu mando, ou eu atiro em você, isso é uma escolha, seu filho da puta! Ele explica que a menina que tá seguindo a Ana é uma ex-submissa dele. Ele terminou com ela porque ela queria algo a mais dele, mas ele não queria dar isso pra ela. Daí depois ela se casou, só que quando o marido dela morreu, ela enlouqueceu. E ela até chegou aí na casa do Christian e cortou os pulsos dela na frente da governanta. Será que não tem uma pessoa nesse filme que faça terapia? Hein, Sonic? Só tem gente estranha nesse filme. E pelo que tá parecendo, o Christian tem um estranho fetiche em bater em mulher pobre. Com esse talento, eu tô achando que ele se sairia muito melhor na polícia do que como CEO do sexo. E o Christian ainda revela que ele guarda um arquivo pra cada submissa que ele teve. E claro, ele tem um arquivo pra Anastasia. Ele pesquisou bastante sobre a vida dela antes de encontrar ela pela primeira vez. E ela fica bastante chocada com isso. Mas sinceramente, todo mundo faz isso hoje em dia. A maioria das pessoas stalkeiam um outro antes de sair com ele. A gente só não imprime e coloca numa pastinha igual um serial killer. A Anastasia reclama que o Christian não deixa ela tocar nele. Provavelmente ele tem nojo de pobre. E ele tira sua camisa mostrando suas cicatrizes. E com um batom eles demarcam o limite onde a Anastasia não deve encostar. Isso é muito legal. Muito bacana. Exceto pela parte em que ele coloca uma camisa branca logo depois de ter se riscado todo de batom. Então o Christian chama um cabeleireiro pra cortar o cabelo da Anastasia. E é claro que o único gay que aparece nesse filme logo é o cabeleireiro. Que coincidência. Esse é um estereótipo tão batido que ele parece ter sido escrito pela própria autora da grande obra Gay vs Homem. E quando a Anastasia está se arrumando para o evento, o Christian aparece com um par de bolinhas metálicas e diz pra ela enfiar aquilo dentro dela e usar durante o resto da noite. Eu acho que um evento beneficente não seja o melhor lugar pra esse tipo de safadeza. É tipo tomar Viagra pra ir pra um velório, ou ir cheirado pra um batismo, sendo você o padre. E o evento em questão é um baile de máscaras, o que eu acho que é uma péssima ideia, porque rico não quer fazer caridade de forma anônima. Daí a Anastasia dá um lance de $24 mil no leilão beneficente, dinheiro que ela ganhou do Christian, e isso deixa eles com muito tesão por algum motivo. Pelo visto, eles acham muito excitante ter o controle sobre o futuro de crianças carentes. Para as crianças que estão sendo beneficiadas por essas doações, $24 mil fazem a diferença entre a vida e a morte. Já pro Christian e pra Anastasia, esse é um valor ridículo que o próprio Christian diz que ele faz em 15 minutos de trabalho e só serve para alimentar o joguinho de sedução entre eles. Tem um pouco de consciência que porra é essa? Não é excitante isso? Enfim, eles sobem para um quarto que costumava ser o quarto do Christian quando ele era mais jovem e lá eles realizam a fornicação. Inclusive, já é a segunda deles no dia. As crianças morrendo e eles doando uma mixaria pra elas realmente deixou eles com tesão. Mais tarde, a Ana encontra a Helena no evento, que fica dizendo que ela abusou do Christian porque era daquilo que ele precisava. E eu já teria dado uma voadora de 2 pés nessa velha desgraçada que ela iria de encontro com Fátima Bernardes. E quando eles voltam pra casa, a Anastasia encontra o seu carro amassado e sujo de tinta branca. E eles ficam muito preocupados, achando que tem alguém querendo fazer o mal pra Anastasia. Ou alguém só tropeçou carregando o balde de tinta branca. Porque eu acho que se alguém realmente quisesse fazer mal pra ela e essa pessoa tivesse acesso ao carro dela, você acha mesmo que ela só ia amassar e sujar de tinta branca? E não, sei lá, sabotar os freios do carro, botar uma bomba no carro, pelo menos furar os pneus, até riscar um pinto no capô do carro teria sido mais ameaçador. Mas por precaução, o Christian leva a Anastasia até um barco pra eles passarem a noite, onde eles realizam um coito pela 3ª vez no dia. A única coisa que deve estar mais vazia que a personalidade da Anastasia são as bolas do Christian. E a Ana diz pro Christian que ela gostaria que ele se abrisse mais com ela e contasse mais segredos sobre ele. Então ele revela que a mãe biológica dele era uma viciada em crack e ele viu ela morrer. Daí a Grace, a mãe adotiva dele, conheceu ele no hospital e decidiu criá-lo. E ele retribuiu esse favor se tornando um cara completamente esquisito que gosta de bater em mulher pobre. Quando a Ana volta ao trabalho, o chefe dela muda completamente o comportamento dele em relação a ela e começa a tratar ela meio mal. E tem homem que é assim mesmo, eles só tratam mulher bem se ela for solteira. Mas ainda assim eu acho melhor do que o homem que só trata a mulher bem se ela for casada. Né, ô Diego? Na casa do Christian, a Anastasia vai até o quartinho vermelho e começa a mexer nas coisas dele. Eu acho muito fofo que ele usa ferramentinha pra bater. É muito adorável isso. Aposto que ele usa luvinha pra comer pizza também. Eu vou te dizer que é bem ridículo você ter esses cacetete de policial, sendo que você nem é policial de verdade.
E após realizarem o relacionamento sexual safado, o Christian e a Anastasia conversam, porque o chefe da Anastasia pediu para que ela viajasse junto com ele para uma reunião lá em Nova York, mas o Christian não quer que ela vá porque ele não gosta e nem confia no chefe dela. E ela insiste que ela quer muito ir porque ela gosta desse trabalho e aquilo é muito importante pro trabalho, e o Christian diz que não pode obrigá-la a nada. Mas logo em seguida ela diz pro chefe dela que ela não vai poder ir pra Nova York. Qual que é o problema dessa desgraçada? O chefe não aceita isso nem um pouco bem. Ele diz que tem muita gente querendo o emprego dela e ela não parece estar levando aquilo muito a sério. Em seguida, ele encurrala ela numa parede, fala um monte de groselha pra ela e ela acerta um chute no pingolinho dele. E o mais curioso disso tudo é que o nome do chefe dela é Jack Hyde, muito parecido com Jekyll and Hyde, mais conhecido aqui no Brasil como O Médico e o Monstro, que é aquela história de um médico bonzinho que se transforma num monstro horroroso. E se isso for proposital, esse foi um dos trocadilhos mais bostas que eu já vi na minha vida. É tipo criar um vilão careca que fala com cobra e não tem nariz e chamar ele de Lord Valdemiro. O Christian faz o Jack Hyde ser demitido porque ele conhece o CEO daquela empresa e em seguida ele convida a Anastasia a ir morar com ele, sendo que eles não devem estar namorando nem há um mês. No outro dia, a Anastasia substitui o chefe dela nas reuniões porque ela era a única que sabia das pautas dele e ela impressiona um dos executivos com a sua incrível habilidade de sugerir que eles publiquem o livro de um autor que está fazendo sucesso na internet, a ponto desse executivo pedir para que ela continue exercendo o papel do antigo chefe dela, sendo que ela não fez nada de impressionante. Qualquer um consegue ver qual autor tá fazendo sucesso no TikTok e sugerir para que eles publiquem um livro dele. É o trabalho mais fácil do mundo. Aliás, é exatamente isso que os serviços de streaming fazem hoje em dia. Eles transformam as maiores atrocidades do Wattpad em filme só porque as fanfics têm muito acesso. Acho que no final das contas a Anastasia não vai precisar fazer nada. O Christian realmente comprou uma empresa à beira da falência. Daí a Anastasia volta pro apartamento dela pra buscar suas coisas pra poder ir morar com o Christian, mas lá dentro ela encontra a drogada, que tá lá sei lá quanto tempo. Qual exatamente era o plano dela? Ficar morando ali até a Anastasia aparecer um dia? Enfim, a maluca está armada e diz que ela ama o Christian e fica observando a Anastasia e o Christian dormirem, mas ela não entende o que a Anastasia tem de diferente dela pro Christian gostar dela. E na verdade não é o que a Anastasia tem, mas sim o que ela não tem: personalidade, experiência sexual e dinheiro. Daí o Christian entra no apartamento, manda a garota entregar a arma e manda ela se ajoelhar. E ela obedece sem nenhum questionamento. E eu sei lá porque que ele mandou ela se ajoelhar se ela já tinha entregado a arma, mas isso espanta a Anastasia, que vai embora dali e fica vagando pela cidade na chuva. Quando ela volta pra casa, o Christian se ajoelha implorando pra que ela não vá embora e ele confessa que ele se excita punindo mulheres que se parecem com a mãe dele! Que é isso? Que porra é essa, Christian? Isso não tá muito saudável, cara. Acho que até o Sonic acha isso aí meio estranho. E se o fetiche dele realmente é bater em mulheres que parecem a mãe dele, a drogada maluca parece muito mais, visto que a mãe dele também era viciada. Eu tô falando que ele iria adorar ser policial. Ele ia ter uma desculpa pra bater em dependente químico todo dia. E mesmo depois desse show de bizarrice, eles realizam o coito como se o Christian não tivesse acabado de confessar que ele tem fetiche em bater na mãe. O Christian começa a ter pesadelos durante a noite, a Anastasia acorda ele e ele perde ela em casamento. Novamente, não deve fazer nem um mês que eles estão namorando. Não faz nem umas 8 horas que eles começaram a morar junto. Na manhã seguinte, ele confirma que o pedido de casamento era sério e a Anastasia diz que tem que pensar no assunto. Acho que você não precisa pensar, a resposta é não. O cara tem fetiche em bater na mãe. Daí o Christian sofre um acidente de helicóptero, que provavelmente foi sabotado, porque tem alguém querendo matar ele. E essa lista deve ser enorme. Já inclui todo mundo que sabe que ele tem fetiche em bater na mãe. E eu te pergunto, esse acidente tem alguma importância na narrativa do filme? É claro que não! Se você tá assistindo esse filme, com certeza não é pela história, né, o seu safado sem vergonha. Mas é estranho porque minutos depois da gente ficar sabendo desse acidente, a gente já descobre que ele tá bem. E tudo volta ao normal. Isso teve menos suspense do que quando entraram na casa do Bolsonaro e descobriram que ele não se vacinou. Mas se esse acidente serviu de
de alguma coisa foi pra mostrar que possivelmente Anastácia sofre de amnésia, porque ela continua amiga do cara insuportável da friendzone, o mesmo que expôs um monte de foto dela numa galeria de arte sem nunca ter perguntado isso pra ela. Daí, como o aniversário do Christian tá chegando, a Anastácia decidiu comprar um presente de aniversário dele na banca. Ela comprou um chaveiro. Com certeza um milionário vai gostar de ganhar um chaveiro, mas no chaveiro está escrito um sim, em resposta ao pedido de casamento dele. Ela vai casar com o cara que tem fetiche em bater na mãe. E a Anastácia realmente tá com um problema de memória, porque ela esquece de tirar a roupa pra ir tomar banho. Sem contar que ela esqueceu que ela tá indo se casar com um cara que tem fetiche em bater na mãe. E logo em seguida eles vão pro quarto vermelho realizar o acasalamento. Como que ela consegue fazer essas coisas sabendo que ele tá pensando na mãe morta dele? O Christian anuncia pra todo mundo o seu casamento durante a sua festa de aniversário. E quando ele vai confrontar a Helena, ele profere uma das frases mais lindas e marcantes de toda a história do cinema. You taught me how to fuck, Elena. And it taught me how to love. Essa com certeza é a frase mais emocionante e impactante que eu escutei em toda a minha vida. Ele é praticamente um Naruto da putaria, mostrando que o poder da amizade pode superar qualquer obstáculo. Só faltou ele dizer que os verdadeiros 50 tons de cinza foram os amigos que fizemos pelo caminho. Daí eles enxotam a Helena da festa, porque agora até o Christian se cansou dela. E é assim que termina o nosso maravilhoso 50 tons mais escuros. Parabéns se você conseguiu chegar até aqui sem ter cometido nenhum crime de ódio. Muito obrigado por assistir e deixe um like se você não tem fetiche em bater na mãe. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos e até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau.